Bom, meu nome é Yong. Quando eu estive aqui na Santa Casa, comecei a Santa Casa, o meu nome era Yong Lam, L-A-M. Mas depois, eventualmente nos Estados Unidos, eu tive que mudar para Lee, que é o nome autêntico da família. A tradução foi errada na imigração dos meus pais da China ao Brasil. Então, quando nós imigramos para os Estados Unidos, nós fizemos essa correção. Mas meu nome é Yong. E, na verdade, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer da vida. Eu fiz faculdade nos Estados Unidos, aí decidi vir visitar o Brasil. Numa visita ao Brasil, os meus pais disseram, olha, por que você não dá uma olhada na medicina e vê como é que é estudo médico no Brasil? Aí, por curiosidade, eu decidi dar uma olhada, o que tinha que fazer, prestar vestibular e tudo mais. E naquela ocasião eu já não falava muito bem o português, e aí eu fiz o cursinho para reaprender o meu português e prestei o vestibular. Na verdade eu não queria ficar em São Paulo, nunca gostei de cidade grande, e havia só me inscrito para 2 vestibulares, que seria Unicamp e Botucatu. Mas na véspera do fim da inscrição, a minha mãe ligou dos Estados Unidos dizendo que tinha uma faculdade no centro da cidade, um prédio velho, que era muito charmoso, e que eu devia prestar o exame naquela escola. E aí, por curiosidade, eu vim a Santa Casa, eu achei uma arquitetura muito interessante. Então foi na véspera do fim da inscrição do vestibular da Santa Casa que eu me inscrevi. E eu passei na Santa Casa, passei em Botucatu e passei na Unicamp. Então já havia decidido que eu iria para Campinas e não me inscreveria na Santa Casa. No dia que eu fui me inscrever em Campinas, na Unicamp, foi um dia que eu nunca mais vou me esquecer, porque eu estava na rodoviária e choveu, e demorou 8 horas para chegar de São Paulo a Campinas, estava tudo inundado. Mas cheguei lá, me inscrevi. Naquela ocasião, um aluno da Unicamp me disse que o hospital da Unicamp estava em greve, que não estava funcionando. Então, a caminho de volta a São Paulo, eu comecei a refletir. Aí um amigo meu disse, não, entre Botucatu e Santa Casa, vai para Santa Casa. Aí eu cheguei em casa, fiquei pensando mais nisso, mas a Santa Casa é particular, Botucatu é pública, né? Achei que seria talvez vantajoso estudar numa escola estadual. Mas aí um amigo meu mandou para mim um cheque da quantia da inscrição e eu vim me inscrever na Santa Casa. E no começo não gostei muito por causa dos trotes. E cortaram meu cabelo, me fizeram passar pelas ruas, não gostei. Tudo isso era novidade para mim. Mas assim que eu me engrenei com a minha turma e comecei a passar as horas, né, com os colegas, eu comecei a gostar do ambiente. Achei que a morfo, onde a gente estava estudando os cadáveres, era muito interessante, mas eu também pensava que aquilo não era o que eu queria fazer com a minha vida. O que me convenceu aqui na Santa Casa, e eu acho que é algo ímpar da Santa Casa, é que no segundo semestre a gente tinha que visitar as clínicas, né, de cirurgia e conversar com o paciente, no começo do treino de propedêutica, né? E foi no contato pessoal com o paciente, tirando histórias, entendendo a jornada deles até a Santa Casa, que eu achei a minha vocação. Então, do segundo semestre em diante, eu nunca mais questionei que realmente a medicina foi feita para mim e eu fui feito para a medicina. Os meus pais estavam certos. Foram 6 anos, eu acho, bastante construtivos para mim. Tive algumas controvérsias com os meus amigos também, visões filosóficas e religiosas diferentes. Mas também foi uma fase de crescimento pessoal para mim. Eu me formei e também é algo especial da Santa Casa. Parte do meu treino na cirurgia, eu fiz cirurgia geral aqui, e parte do meu treino na cirurgia era de passar um tempo numa cidade chamada Pariqueraçu. E em Pariqueraçu, nesse hospitalzinho bem pequenininho, você não tinha especialidade. Nos fins de semana você fazia o que tinha que fazer. Os residentes geralmente iam passear, os outros médicos não estavam à disponibilidade.
Então, o residente fazia, eu como cirurgião, fazia ortopedia, fazia o parto, fazia anestesia, cuidava do recém-nascido. E através disso eu descobri uma outra coisa sobre a minha vida, que eu queria ser assim, uma pessoa que fizesse todas essas coisas. E aí, através de amigos dos Estados Unidos, eles me disseram, não, então, obviamente você foi feito para ser médico de família. Então, acabando cirurgia geral no Brasil, eu prestei uma prova e fui aceito numa escola americana. Então mudei para Houston e fiz 3 anos de medicina de família. De lá eu queria trabalhar com a população indigente americana e o governo então me mandou para o sul de San Diego, onde eu trabalhei por 13 anos com a população de fronteira e no mesmo tempo dava aula para a Universidade da Califórnia, San Diego, a Escola de Medicina. Então eu tinha um cargo de docente também e fiz isso por 13 anos. Depois de 13 anos, eu achei que a vida em San Diego estava um pouco monótona e eu não queria viver uma vida de 30 anos e dizer que essa foi a minha vida, fazendo isso por 30 anos. E naquela ocasião eu já tinha me casado com 3 filhos e fui para a China. E a China, para mim, era para ser uma experiência sobre o meu passado, né, me reconectar com as minhas raízes na China, da qual eu nada sabia. Então fui para Xangai com a expectativa de trabalhar 3 anos e voltar para os Estados Unidos. Mas a experiência na China foi super interessante e 3 viraram 5, 5 viraram 7, 7 viraram 10 anos. Eu trabalhei tanto no setor médico e também trabalhei muito com a igreja cristã na China, dando aulas. E rapidamente passaram-se 10 anos. Meus filhos cresceram na China. Cresceram na Ásia, né, porque a gente viajava muito lá. Acabamos adotando uma garotinha na China também, então trouxemos um souvenir vivo de lá. Mas foi uma fase muito feliz da nossa vida. E aí, o ano passado, já com os meus pais em idade avançada, ambos têm 87 anos, e meu filho agora às beiras de começar a faculdade, achamos que era uma época boa para voltar para os Estados Unidos. Então, ano passado, eu voltei para os Estados Unidos e agora ocupo um cargo numa clínica particular. Então, faz um ano que eu voltei, estamos agora tentando nos reacostumar com a cultura americana, com o nosso ilustre presidente Trump. E tem sido uma coisa interessante para os meus filhos. Meus filhos não conheciam a sua cultura, embora nasceram nos Estados Unidos, não cresceram lá. A minha esposa é americana, mas eles passaram grande parte de suas vidas na China. Eu acho que o sistema público é o que eu conheço no Brasil, trabalhando só na Santa Casa. Eu acho que a Santa Casa busca oferecer o melhor que pode para o paciente. É claro que às vezes recursos carecem, mas ainda o sistema brasileiro é muito melhor do que o sistema público chinês. O sistema público chinês está quebrado. É um excesso de pacientes por dia que o médico tem que ver. Só para dar uma ideia, né, o pediatra chinês num dia vai ver 200 crianças, mais ou menos. Porque é tudo baseado em volume, ele é pago por volume, então tem que... né? E o médico chinês também é pago para fornecer remédio. Isso é parte do salário dele. Então, claro que cria uma certa prática de receitar muita coisa. E ele também recebe parte do pagamento para testes, tipo tomografia, ressonância. Então existe um excesso de uso dessas tecnologias, já que o salário do médico é vinculado ao uso dessas coisas. Então o sistema público está quebrado na China, e o governo chinês reconhece isso. Então atualmente o que o governo está incentivando é que venham companhias estrangeiras, ou mesmo locais, para investir no setor privado. Então, e foi nesse setor que eu trabalhei. Companhias americanas, inglesas, francesas, alemãs estão abrindo clínicas em toda a China e estão buscando médicos bem formados aqui do Ocidente para servir os pacientes nessas instituições. Tanto que, acho que no artigo que eu escrevi está escrito isso. Existem oportunidades amplas na China e em outros países também. Eu descobri uma coisa na China, que existe um setor da medicina, a medicina internacional, que é um outro universo da medicina nacional.
Porque o médico tende a pensar nacionalmente. O médico brasileiro pratica no Brasil, o médico americano nos Estados Unidos, inglês no seu país, etc. Mas existe todo um universo de medicina internacional. Hospitais na China, hospitais no Oriente Médio, em outros lugares que buscam médicos de bom calibre, não importa o país de origem, contanto que eles possam praticar medicina em inglês, porque a língua franca, né, dos hospitais internacionais é o inglês. Então eu me familiarizei com esse setor na China, não no público, mas no privado, que deve crescer assim, vertiginosamente para os próximos 50 anos. Eu acho, assim, na minha experiência, né, dos 3 sistemas, o americano é o melhor. Ele é o mais organizado, mais sistemático, os protocolos são bem organizados. É um trabalho maçante às vezes, por causa dos protocolos fixos, né? Mas também o que o protocolo faz é garantir uma base de prática que se torna semelhante entre todos os médicos, né? Já que as companhias e os hospitais monitorizam as nossas práticas, o padrão acaba ficando mais ou menos igual entre todos os médicos. Não dá para escapar muito, não. O setor privado americano está mudando muito. A questão de seguro e como é que o médico é pago, isso está mudando muito nesses últimos 5 a 10 anos. Mas eu ainda acho o sistema bom. O sistema público americano precisa um pouco de ajuda, mas existem vários sistemas públicos. Então, tem o sistema público militar, eles têm o seu sistema de saúde. Então, o governo federal dá verbas, recursos, e são hospitais de boa qualidade. Aí você tem certos hospitais e clínicas estaduais para as pessoas com as quais eu trabalhei. Pessoal de fronteira que não tem seguro, que é muito pobre, que está desempregado. Então existe esse setor também. E o setor privado. Então existem esses 3 setores em paralelo, cuidando de populações diferentes. Se você servir no exército americano, você é garantido cuidar de saúde para o resto da sua vida. Inclusive equipamentos, cirurgias e medicamentos, tudo isso está coberto se você servir no serviço militar. Os indigentes, que seriam os indigentes da fronteira, têm um setor de clínicas que os serve. O hospital são todos particulares. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, saindo da Santa Casa, eu era um analfabeto da linguagem médica inglesa. Eu sabia tudo em português, mas para traduzir para o inglês levou um tempo. Então, em termos de conhecimento didático, eu estava atrasado. Mas o que a Santa Casa me forneceu, que eu acho que foi assim, super valioso, foi o conhecimento prático. Então, de cara, chegando na residência nos Estados Unidos, eu conseguia cuidar do paciente bem pela minha experiência prática da Santa Casa. Aí a parte acadêmica demorou uns 6 meses, mas aí cheguei ao par dos residentes americanos. E eu acho que aquela oportunidade eu não teria se estivesse nos Estados Unidos, a parte prática. Eu vi que os alunos americanos, embora tivessem muito conhecimento de livro, o fato de eu lidar com o volume de pacientes que eu lidei na Santa Casa me deu uma vantagem nessa área. De ir para os ambulatórios, de saber o que fazer, de cuidar de paciente cirúrgico, enfim, as situações não me intimidavam por causa disso, de fazer procedimentos, pequenas cirurgias, interpretação prática de dados laboratoriais. Isso veio por causa do volume que eu tive aqui como estudante na Santa Casa. Eu gostaria de dizer ao jovem, né, que você não deve escolher a vocação de medicina porque você quer ser respeitado, porque você acha que é salário garantido, ou profissão garantida, ou algo assim. Você deve fazê-la porque você sente a vocação de cuidar das pessoas e conectar com as pessoas. A tecnologia está aí, mas o toque humano não tem jeito de substituir. E nós sabemos que grande parte do que traz o paciente ao consultório não é, na verdade, doenças orgânicas, mas o efeito da vida. Então, às vezes, é um casamento que não está funcionando, é um trabalho que é excessivo,
que acaba criando manifestações somáticas, né? Dor de cabeça, dor nas costas, e dor de barriga, um monte de outras coisas. Então, o médico não deve se mecanizar a cuidar dos órgãos. Mas a coisa que ainda eu gosto da medicina é de poder conversar com o paciente e tentar entender a dinâmica da vida deles que causa a doença. E foi algo que eu aprendi realmente na Santa Casa, visitando os vários departamentos e conversando horas e horas com os pacientes. Então eu estimularia o jovem a pensar nesse sentido, porque a parte financeira pode frustrar, a parte de seguro pode frustrar, mesmo o cargo horário pode frustrar. Mas se você manter focalizado no cuidado do paciente, né, esse ser humano que confia em você e que está buscando algum certo tipo de alívio, eu acho que você vai ser feliz sendo médico.